Nós temos um novo Papa. Quem é e o que ele pensa sobre os temas da atualidade? Escândalo do INSS. Governo Lula anuncia ressarcimento para aposentados vítimas do golpe. Esses são os dois principais temas desta quinta-feira. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito nesta quinta-feira como novo Papa da Igreja Católica, tornando-se o primeiro pontífice dos Estados Unidos na história. A escolha foi comunicada no Vaticano após o conclave que reuniu 133 cardeais de todo o mundo. Prevost, que atuava como prefeito do dicastério para os bispos, sucede o Papa Francisco na liderança da instituição religiosa. Cíntia, eu vou gaguejar nesse nome do novo Papa ainda várias vezes. Olha só, mas a gente reservou aqui o momento do Habemus Papam, quando é anunciado aí o nome do americano. Vamos assistir e ouvir. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Conhecido como o pastor de duas pátrias por sua trajetória que abrange tanto os Estados Unidos quanto o Peru, Prevost construiu uma carreira marcada pela experiência internacional. A sua atuação missionária no Peru durante a década de 1980 proporcionou fluência em espanhol e conhecimento profundo sobre a realidade da igreja na América Latina. E a gente tem aí o primeiro discurso do Papa Leão, então, 14, trazendo para você com uma legenda, em torno aí de 2-3 minutos, ele falando o que ele pensa a respeito do seu pontificado. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti.
e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Leão XIV, então, primeiro Papa americano da história, e claro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pela rede social dele pela escolha de um novo Papa americano. A gente tem na tela aí o post feito mais cedo pelo presidente americano. Ele diz o seguinte: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV e será um momento muito significativo. Para comentar junto com a gente, fazer uma análise sobre a eleição desse novo Papa para a Igreja Católica, a gente recebe agora o professor José Luiz Quadros de Magalhães, ele que é presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte e professor de Direito da PUC Minas. Professor, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Eu que agradeço a oportunidade, né, de participar e poder comentar nesse evento importante, né, que aconteceu hoje. Professor, o Robert Prevost já estava aí entre os seus cotados na sua lista de apostas para ser o novo Papa da Igreja Católica? Não estava não, mas depois da confirmação, né, do nome dele, né, ficou muito claro, né, o porquê dessa escolha, né? O Robert Prevost ele deixou um monte de mensagens, né, além do que ele disse, né, que foi muito bonito, uma fala muito bonita, mas assim, entre linhas, né, muitas mensagens muito interessantes, né? Primeiro começa pela escolha do nome do Papa, né, Leão XIV. Aí você tem duas referências históricas importantes. Primeiro, a referência ao Leão XIII, que foi o fundador da doutrina social da Igreja Católica, né, no século XIX, com a encíclica Rerum Novarum. Então, ele dá um sinal aí, né, de atenção aos pobres, né, de respeito aos que trabalham. Né, essa encíclica Rerum Novarum falava muito dos direitos dos trabalhadores, das pessoas pobres, etc. E também um outro dado interessantíssimo é que São Francisco de Assis, ele tinha um amigo e secretário que era o Frei Leão. Né? E essa mensagem é muito interessante, né? Porque o Papa Leão XIV, né, o Prevost, né, ele era um homem direto de confiança do Papa Francisco, né, tanto que ele foi nomeado em 2023 como o responsável prefeito do dicastério para os bispos, ou seja, ele é que escolhia os bispos de boa parte do mundo, que é uma função de extrema responsabilidade e de extrema confiança do Papa. Então, a gente tem já uma mensagem muito interessante de que vai continuar, né, o caminho, né, trilhado e que o Papa Francisco deixou, né, muito firme para a Igreja Católica, né, e para todos nós. Professor José Luiz, boa noite, aqui é Cíntia Oliveira. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A escolha de Prevost para ser o novo Papa tem a ver com o perfil conciliador dele? Sim, eu acho que aí você tem vários elementos, né? Que ele é uma pessoa corajosa, que tem experiência administrativa, tem experiência em resolver conflitos, né? Quer dizer, é um diplomata. Isso, então, a história de vida dele, né? Ele foi o prior, né? Ele foi o chefe dos agostinianos no mundo inteiro.
Então, enfrentando muitos conflitos, muitos desafios, né? E ele sempre se saiu muito bem. Então, ele é uma pessoa, né, corajosa, moderada, né, discreta e que tem muita experiência, né, além da experiência administrativa, além de uma experiência, né, diplomática, também, né, como pastor, né, a sua história toda, viveu 13 anos no Peru. E aí, só lembrando mais uma coisa interessante também a respeito do Papa Leão XIV, é que ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas ele tem a nacionalidade peruana também. Né? Ele é estadunidense e peruano, né? Ele viveu 13 anos no Peru, depois retornou ao Peru. Então, aí um recado muito interessante também que a Igreja, né, deixa, porque ele não é simplesmente o primeiro Papa norte-americano, ele é também o primeiro Papa peruano, ele é muito latino-americano, né, e um crítico feroz à política de imigração, às políticas violentas do Donald Trump. Né? Então, o Trump comemorou ali, mas sabe que tem, né, no Papa um sério crítico a essas políticas desumanas, né, feitas pelo governo norte-americano com relação aos imigrantes, à expulsão de imigrantes, etc. Ele é filho de imigrantes. E o senhor pode nos contar sobre a roupa do Papa hoje, do Leão XIV, que é diferente da usada pelo Papa Francisco quando foi anunciado? Olha, eu não vi, eu tinha curiosidade, né, de ver os sapatos, né, porque em geral os cardeais e o Papa Bento XVI usava um sapato vermelho, né, muito bonito. Não apareceu e eu quero ver como são os sapatos, né, usados pelo Leão XIV. Sem dúvida, ele veja bem, né, ele é um agostiniano. Os agostinianos também têm toda uma linha de simplicidade, de humildade, né, de afeto, né, é muito ligado à questão da afetividade. Ele falou em amor. Então o Papa anterior, o Papa Francisco, era um jesuíta, né, o Papa Leão XIV é um agostiniano, né, que também, né, não cultuam, né, luxo, riqueza. Então, tem alguns detalhes que a gente ainda não sabe, ou pelo menos ainda não li a respeito, com relação à cruz, né, o que o Papa Francisco usava, que não era uma cruz de ouro, não sei com relação ao Leão XIV, e com relação aos seus sapatos. Agora, essa roupa já estava pronta, né, no cabide, esperado. Né, fica uma roupa do tamanho grande, um médio e pequeno, e eles fazem os ajustes aí no momento. Vamos ver de agora em diante outros sinais que o Papa Leão XIV pode deixar, mas ele já tem deixado sinais muito expressivos, né, muito fortes. Um outro sinal que ele deixou, né, quando ele falou para a multidão e falou para o mundo inteiro, né, é que ele falou em italiano, como geral os papas falam, porque o Papa ele é bispo de Roma, né, também, né, e está ali no Vaticano, fica em Roma, né, embora seja um estado soberano. Ele falou em italiano e depois ele falou em espanhol. Né? Então é muito interessante isso. Né? É um Papa, nós podemos dizer que ele é um Papa latino-americano. Né? Ele podia ter falado em inglês, né, como um norte-americano, mas ele falou em espanhol, algumas palavras em espanhol. Ali também tem uma outra mensagem. Ou seja, é um Papa além das nacionalidades. Ele é descendente de franceses, de espanhóis, tem a nacionalidade peruana, tem a nacionalidade estadunidense, né? E é uma pessoa, na verdade, uma pessoa do mundo, né? E que vai marcar o seu papado com uma marca própria, uma personalidade própria, né, até pela escolha do nome. Ele não escolheu Francisco II, né, ele escolheu Leão XIV, mas que faz referência à doutrina social da Igreja e ao amigo de Francisco, né, Leão, o Frei Leão, amigo de São Francisco de Assis. Professor, boa noite, aqui é o Edio Ferreira Júnior, falo aqui de Brasília. Eu queria que o senhor explicasse, para a gente entender, o que a escolha revela sobre as prioridades da Igreja Católica nesse momento. E também quais são os maiores desafios que o Papa Leão XIV deve enfrentar a curto prazo. Olha, a prioridade é a conciliação, né, é o diálogo.
né, ele é uma pessoa, e como agostiniano também, e pela sua história toda, né, ele é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa, como eu disse, uma pessoa corajosa, ele vai continuar o caminho de Francisco. Acho que isso foi muito bonito, porque a escolha foi muito rápida, né? E o colégio de cardeais, né, os 133 cardeais, 80% desses cardeais, né, que escolheram o Papa Leão XIV, foram nomeados por Francisco. Então, Francisco, ele deixou já um caminho, né, que é esse caminho do amor, o caminho da tolerância, o caminho do diálogo, né, e que vai ser continuado pelo Leão XIV, que é uma pessoa muito discreta. O Leão XIV, ele tem mostrado, mas assim, isso é o primeiro dia, né, e o que a gente tem lido a respeito dele, tudo, de toda a história dele como pastor mesmo, né, com trabalho com os mais pobres, né, nas periferias, no Peru, né, em cidades pequenas, né, com os mais pobres, né, ele é uma pessoa que vai continuar esse caminho. Mas eu acho que o grande desafio no momento para o mundo, né, é a conciliação, começar, como ele também disse muito claro, fazer e não construir muros. Né? O mundo, cada vez mais, você tem pessoas muito radicalizadas, os países, as pessoas estão divididas, muitas pessoas mergulhadas no ódio, em discursos raivosos, gritando, né? E o cristianismo, gente, a essência do cristianismo é o amor. E ele dá uma outra notícia como agostiniano, né, a partir de Santo Agostinho também, né, que não é um amor seletivo. Muito importante isso é muito importante prestar atenção nisso, porque você tem muita gente que fala, vamos amar isto, vamos amar aquilo, nós amamos isso. Ou seja, como dando um espaço de que a gente pode amar algumas coisas e odiar outras coisas. E o que ele deixou claro, o que Santo Agostinho também deixa claro, e que os agostinianos deixam claro, ele como agostiniano, como já foi prior dos agostinianos, deixa claro, é que é o amor incondicional, é o amor pela vida, é o amor por todo mundo. E ao dar essa sinalização desse amor por todo mundo, ele fala justamente com relação à necessidade de diálogo, de criar pontes. No mundo a gente está vendo muitos conflitos, muitas guerras, outra guerra ameaçando começar agora com 2 potências nucleares, que é o Paquistão e a Índia, né? Ameaças entre Ocidente e Oriente, as guerras da Ucrânia que continua, enfim, muitos conflitos, pessoas divididas, radicalismos e fundamentalismos, inclusive fundamentalismos religiosos. Então, o grande desafio, né, do Papa Leão XIV, o grande desafio para a Igreja Católica é justamente continuar fazendo essas pontes, estabelecer diálogo, tolerância, né, e amar incondicionalmente. Então, acho que isso aí é uma necessidade, é urgente, o mundo precisa disso, né? O mundo tá muito complicado. A situação que a gente vive hoje no planeta é uma situação muito complicada, com muita divisão e muito ódio. Professor José Luiz, eu vou querer continuar nesse raciocínio do mundo complicado, como o senhor disse, mas antes a gente tem uma fala do nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Vamos assistir ao que Dom Valmor disse sobre a eleição do novo Papa. A expectativa é sempre muito esperançosa, porque Deus dá à Igreja os pastores que ela precisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou ao Colégio Cardinalício para esta escolha. Portanto, recebemos a notícia jubilosos e com muita esperança. A escolha do nome Leão XIV certamente aponta para compromissos muito importantes do novo Papa, sobretudo no horizonte social, cultural e evangelizador. Estamos muito felizes com essa escolha e esperançosamente na adesão filial e respeito e em comunhão caminharemos como igreja. Dom Valmor, então, falando de muitos desafios dentro da própria igreja. O senhor, professor, falava também sobre um mundo um mundo bastante complicado atualmente. E o Papa é americano e
os Estados Unidos é de maioria protestante. A gente tinha alguns cardeais falando, né? Não, o Papa precisa ser de um país que a maioria é católica, o Papa precisa vir de onde os católicos estão, e a gente acabou assistindo completamente o contrário. Vem de um país em que os católicos não são a maioria, e com um presidente controverso, ou seja, geopoliticamente, como que o senhor avalia que vai ser essa atuação do Papa Leão XIV? Será que ele vai continuar confrontando, especialmente Donald Trump? Eu acho que, como o Dom Valmor, né, bem disse, né, eu acho que o Espírito Santo iluminou os cardeais nessa escolha, né? Realmente é uma escolha surpreendente e, assim, eu diria até uma escolha espetacular, porque ela reúne, como eu disse, vários elementos, né? Ele nasceu em Chicago, ele é filho de imigrantes, né? Ele já criticou o Donald Trump, e é óbvio, né, que essa crítica permanece, porque não é, enfim, é muito complicado, né, defender Donald Trump no seu governo com tantas inconstitucionalidades, com tantas violências, com tanto desrespeito à Constituição dos Estados Unidos, né? É um governo horroroso, né, para os norte-americanos e para o planeta. Então, eu acho que assim, a escolha de um Papa norte-americano ela é nesse ponto muito interessante, né, nesse contraponto, né, de um governo que representa a intolerância e a violência de um lado, que é o governo Trump, né, e de um Papa que defende o diálogo e o amor. Então, isso é uma força, né, especial. Ao mesmo tempo, né, como eu disse, ele também é peruano, ele é também latino-americano, né? Então, ele também dialoga com uma massa, né, de pessoas, muitas pessoas, milhões de católicos em toda a América Latina e em toda a América. A Igreja Católica nos Estados Unidos tem uma tradição e tem uma força, embora, né, não seja maioria, mas nos Estados Unidos são várias as igrejas, né? Então, a gente fala assim, a maioria protestante, mas nos Estados Unidos você tem as igrejas, no norte dos Estados Unidos, igrejas protestantes, né, tradicionais, né, metodistas, principalmente, batistas, né, luteranos, e tem outras igrejas, chamadas igrejas neopentecostais, principalmente mais no sul dos Estados Unidos, mas que estão por todos os Estados Unidos, várias, vamos dizer assim, várias teologias. Então, a gente não pode falar que há assim, um protestantismo versus catolicismo, né? Mas há diversas igrejas, né? E as igrejas tradicionais, né? Como eu disse, as igrejas protestantes tradicionais, muitas igrejas neopentecostais, né? E a Igreja Católica dos Estados Unidos. Eu acho que é importante, e não necessariamente acho que a avaliação de que deveria ser um Papa, né, de um país majoritariamente católico, né, como o Brasil ainda, como né, o México, mas eu acho que não, acho que a Igreja Católica tem se expandido muito, né, cresceu muito no Oriente, tem crescido muito na África, e é importante, né, é importante que você tenha um Papa da América, né, um Papa norte-americano que venha fortalecer a Igreja Católica e esse diálogo, né, com as igrejas protestantes e com as igrejas neopentecostais nos Estados Unidos, né, e esse diálogo com várias outras religiões pelo mundo afora. Então, eu acho que foi uma escolha sábia, né, como disse Dom Valmor, é uma escolha... Assim, eu fiquei realmente impressionado, porque ela foi uma escolha muito sábia. Aos poucos a gente vai decifrando, aqui eu trouxe algumas análises com relação ao discurso, né, que tá além do falado, né, nos nomes, né, nos gestos e na fala, né, no uso do castelhano, né, além do italiano e não do inglês, né, tudo isso são recados, né, e recados que vão continuar a ser dados agora e que eu acho que, enfim, eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu acho que vai ser um papel, o Leão XIV vai desempenhar um papel muito importante para esse mundo que precisa urgentemente de tolerância, de diálogo e de amor, né? De muito amor. Amor incondicional, não amor condicionado. Professor, bom, uma das principais propostas de mudança do Papa Francisco para a Igreja era a ampliação da participação das mulheres na Igreja.
Inclusive, Papa Francisco se colocava como um homem de devoção mariana, né? Ele sempre reforçava como ele acreditava na importância das mulheres, das mais diferentes formas. O senhor acredita que essa proposta pode crescer dentro desse novo pontificado, ou esse assunto tende a ficar mais guardado? Quais as expectativas que a gente tem para uma maior presença das mulheres nas lideranças católicas? Eu acho que é muito difícil, como eu disse, assim, a partir do primeiro dia, né, e por tudo que eu li com relação ao novo Papa, ao Leão XIV, né, e para sua origem agostiniana, etc., ele é um homem moderado, ele é uma pessoa moderada. Eu acho que ele continua o caminho de Francisco, né, com moderação, e eu acho que o mundo hoje precisa de moderação. Eu acho que o papel das mulheres da igreja, que aumentou bastante, ele vai continuar aumentando, porque é um espaço que vai sendo ocupado, né, naturalmente por essas mulheres católicas, né, mas não vamos esperar, né, ordenação de bispas ou mulheres, né, sacerdotisas, etc. Isso não acredito que vá acontecer. Vai continuar um caminho, sim, da importante, né, e fundamental, né, inclusão das mulheres, né, na igreja, na gestão da igreja, como a gente já viu com o Papa Francisco. Acho que continua nessa linha, né, mas com essa moderação nesse momento, né, que é de um momento de tantos radicalismos, de tantos extremismos. Hoje a gente precisa justamente fazer pontes, né? Professor, aqui é o Edio de novo. Eu quero pegar uma carona aí nessa pergunta da Cíntia sobre as mulheres, mas entender também como que esse pontificado pode se esperar dele, do Papa Leão XIV, em relação também a outros temas delicados para a igreja, como a moral sexual, o acolhimento da comunidade LGBT, a reforma da cúria, além do papel das mulheres na igreja também, e a crise que envolve as denúncias de abusos com religiosos. O que se pode esperar desse pontificado? Assim, o senhor disse dessa continuidade do Papa Francisco, mas também com relação a esses outros temas delicados da igreja. Sim, ali eu acredito que o Leão XIV já falou sobre isso hoje, né? Quando que ele falou sobre isso? Justamente quando ele fala e chama a atenção que é algo que vem dos agostinianos, e não só dos agostinianos, claro, de Santo Agostinho, né? Que é o amor incondicional. Quando o Papa Francisco, né, foi perguntado com relação à população LGBTQIAPN+, né, o que ele falou, justamente ele falou do amor incondicional, né? Então, ele já falou isso, é o amor incondicional, é o amor para todas as pessoas, independentemente de sexo, de gênero, independentemente de pensamento político, filosófico, independentemente de religião, né, independentemente de qualquer coisa. Então, ele reafirmou, né, isso eu acho que é muito marcante. Né? São pequenas palavras, mas isso é muito interessante, inclusive, né, ver isso nos pronunciamentos e nos textos da igreja, como as palavras são cuidadosamente escolhidas. Então, quando ele fala em esse amor incondicional, ele mantém a mesma linha do Papa Francisco, né? Deus ama a todos, ele falou isso. Deus ama a todos, independentemente de gênero, independentemente de orientação sexual, né? Independentemente de origem, de pensamento filosófico, religioso, enfim, né? Independentemente de qualquer coisa. Isso é muito marcante. Então, eu acho que sem dúvida, né? Acho que sem dúvida, mas sem dúvida, ele continua nessa linha, né? Na linha de acolhimento às pessoas, independentemente de sexo, de identidade, né? De origem e de qualquer outra diferenciação que se possa estabelecer, que se queira, né, estabelecer. Professor, a gente tem um registro aqui, trazendo uma curiosidade para a nossa conversa, que o Papa Leão XIV esteve no Brasil nos anos de 2012 e 2013, mais precisamente,
ele esteve em Guarulhos e aqui também na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a vinda foi aí por causa da atuação dele com os agostinianos, né? Ele veio como prior-geral dos agostinianos. Inclusive, ele viria ao Brasil este ano, mas a viagem foi adiada por causa da morte do Papa Francisco. Ou seja, ele também era um missionário, ele viajava muito aí por causa das causas agostinianas. Uma outra questão que eu quero trazer é que amanhã ele vai celebrar a sua primeira missa e eu acredito que os olhares e ouvidos estarão todos voltados para a homilia, né? Porque essa primeira homilia dele, além do discurso que nós já assistimos hoje, ela vai ser muito importante também para dizer o que ele pensa a respeito dos principais temas da igreja, né? Sim, sem dúvida. Vamos acompanhar, porque agora, né, cada passo vem novas mensagens, vem novas, né, revelações do caminho que a Igreja Católica seguirá, né? Mas mais uma vez, eu acho que o Papa Francisco ele deixou um caminho assim, muito seguro, né? E que a gente vê essa segurança a partir dessa escolha, que foi uma escolha rápida, né? Foi na quarta reunião, na quarta votação, muito rápido isso, né? Que mostra, então, que o consenso foi construído, né, rapidamente, que isso é sinal de unidade, isso é sinal de união, e sinal que estamos num caminho certo, num caminho seguro para enfrentar os desafios desse mundo extremamente complexo que está aí para todos nós. Professor, quero muito agradecer a sua participação aqui no Tempo News. Nós conversamos com o José Luiz Quadros de Magalhães, que é presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz em BH e também professor de Direito da PUC Minas, sempre trabalhando muito diretamente ali com Dom Valmor e os outros bispos também, né, professor? Sim. Muito obrigado. Sim, com certeza. Eu que agradeço muito a oportunidade. Até mais.